Olá, gente, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Nós vamos entrando aí no primeiro evangelho de Mateus, são 4 evangelhos, tá? Mateus foi um cobrador de impostos, ele foi autor do próprio livro de Mateus, e aqui ele escreveu o livro, e aqui vai falar dos antepassados de Jesus. Capítulo 1, os antepassados de Jesus, que nós vamos ler aí, tá bom? É que nós vamos comentar. Depois, quando você terminar de me ouvir, ou antes, você leia o capítulo 1 de Mateus. É bom você ler, pode questionar. A palavra de Deus, ela tem que ser questionada e julgada. Você tem que me julgar. Você precisa... A pessoa que está falando de Deus, ele tem que ser julgado. Se você não concordar, não concorda, tá? Então aqui está escrito assim, ó. Eu vou pegar outra Bíblia aqui, porque essa Bíblia aqui, ela, aliás, ou eu troco óculos, ou eu troco de Bíblia. Porque, acho que vou trocar de óculos, porque essa Bíblia, o vocabulário dela é uma linguagem mais simples, né? E aqui nesse Novo Testamento, a gente não podemos esquecer do Antigo. O Antigo sempre apontou para Cristo, tá? Tem gente que acha que tem que acabar tem gente que acredita só no Novo, não é assim não. Aqui, essa passagem está escrita em Lucas capítulo 3, do 23 ao 38. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, porque Deus prometeu a Davi que eles sairiam da linhagem dele. Então, que era descendente de Abraão, antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi o pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Ruth. Lembra que Ruth era uma moabita e Boaz era israelita, e foi avô de Davi. Boaz foi o pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Aliás, desculpa aí, gente, Obed que foi avô de Davi. Eu entusiasmei aqui, né? A gente tem hora que a gente acha que porque a gente lê a Bíblia, a gente sabe tudo, mas não sabe não. É Obed, guarda aí, Obed, que foi avô de Davi. Que foi pai? Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi o pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Todos esses aqui são reis. Que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias também foi rei. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi rei terrível, sacrificou até o próprio filho. Que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e de seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias
foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Zadok, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, marido de Maria. Esse José aqui não é marido de Maria, né? Aqui, ó, Jacó foi pai de José, que foi marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. Lembrando que Maria, ela era uma serva muito fiel a Deus e foi escolhida para ser a mãe do Salvador, o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria não é para ser adorada, irmãos. Está na Bíblia. Aí depois disso, assim houve 14 gerações. 14 gerações que foram desde geração de Abraão até Davi, e 14 gerações de Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. Aí dentro do capítulo 1 houve o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo apareceu e apareceu para ele em sonhos e disse: José, descendente de Davi, José, da linhagem de Davi, e que ele era descendente de Davi, né? Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações sexuais com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus, tá? Esse é o capítulo 1 de Mateus. Vamos estar, então, se você tem uma escolha, ou você vai ouvir o vídeo e depois leia na Bíblia para você entender. Então aqui no capítulo 1 mostra os antepassados, a geração de Jesus, e mostra o nascimento de Jesus aqui em Mateus capítulo 1, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Deixe seu like, deixe o seu comentário em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um e gratidão a Deus por esse momento.